Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar no livro dos Números, capítulo 13, versículos de 1 a 2, depois do versículo 25 até o capítulo 14, versículo 1, depois do versículo 26 ao 30 e por último do 34 ao 35. Todos tombaram no deserto, por não ter tido coragem e confiança em Deus. O trecho de hoje é fortíssimo e se explica sozinho. Ele mostra com clareza quanto é grave o pecado de desconfiança, que gera um medo diabólico, paralisa e leva à murmuração. Tudo isso se paga com a morte. Ai dos corações covardes e sem fé, diz o livro do Siracide. A terra prometida se conquista somente com fé e coragem. Do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Faraó, dizendo: Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Cades, no deserto de Faraó. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra. E fizeram a sua narração dizendo: Entramos no país ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel, como se pode reconhecer por estes frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá os descendentes de Enac. Os amalecitas vivem no deserto do Negev, os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, mas os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos enfrentar este povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enac, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e Arão e disse: Até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: Por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós, que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, carregareis vossa culpa durante 40 anos, que correspondem aos 40 dias em que explorastes a terra, isto é, 1 ano para cada dia. E experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda esta comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho que acabamos de ouvir se explica sozinho. Clara e terrível é a verdade que transmite. Cada um de nós pode se colocar diante da vida de duas maneiras:
A primeira: subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Ou a segunda: não podemos enfrentar este povo porque é mais forte do que nós. Destas duas frases depende a vida ou a morte de cada um de nós. Por incrível que pareça, a segunda, que se camufla de bom senso, não podemos enfrentar este povo porque é mais forte do que nós, esconde um terrível pecado, a desconfiança de Deus, ou a falta de fé em Deus. Todos os que falam, não podemos, não conseguimos, serão punidos com a morte. Nesse deserto vocês tombarão. Aqui ficarão estendidos seus cadáveres, comunidade perversa que murmuraste contra o Senhor. Na terra prometida, só entra quem diz com todo o seu coração: subamos, conquistemos a terra, porque somos capazes de fazê-lo. Essas são as duas atitudes com as quais nos colocamos diante da vida. Para seguir a Jesus, é necessário ter uma fé firme e uma coragem inabalável. Uma grande força, não em si mesmo, mas no Deus que nos chama. Quando uma pessoa fica lamurienta e triste, chorando a sua falta de força, na verdade pode estar escondendo o vício gravíssimo da preguiça e uma ingrata e triste falta de confiança em Deus que a chama. O nosso Deus é o Deus do impossível, porque Ele é Deus e não homem, e para Deus nada é impossível, assim como para quem tem fé, tudo é possível. O que conta é a nossa atitude. Você consegue imaginar se Lázaro, o amigo de Jesus, morto e sepultado há 4 dias, ouvindo a voz de Jesus que o chamava à ressurreição, tivesse falado: não consigo. Essas faixas que me amarram não me deixam mexer. Eu quero ficar morto, porque não consigo me levantar. Jesus não teria conseguido ressuscitá-lo. Quando Moisés se despede do povo antes de morrer, diz essas palavras: sede fortes e corajosos, não vos intimideis, nem tenhais medo deles. Pois o Senhor teu Deus, Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. E depois continuou dizendo a Josué: sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nela dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. A morte do cristão é sua covardia. Ai dos corações covardes que não confiam em Deus e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem ao Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Se esconder atrás do famoso não consigo equivale a colocar um pé na cova. Seus cadáveres ficarão estendidos nesse deserto. Repetimos que atrás do não consigo se escondem 2 armadilhas mortais. A primeira, pensar que você está sozinho, pensar que Deus não está ao teu lado, pensar que a caminhada depende das tuas forças. Tudo isso é um pecado grave,
porque significa excluir Deus da nossa vida, achar que nós resolvemos tudo sozinhos. E a segunda armadilha é ainda mais grave, pensar que Deus não se ocupa de mim, não é capaz de me salvar. Quem diz não consigo está dizendo eu devo me salvar sozinho e desta forma rejeita a salvação de Deus. A vida para ele não é mais uma aliança, mas uma luta solitária contra os poderes imensos que o esmagam. Portanto, a frase não consigo revela uma rejeição de Deus, uma traição, um pecado de orgulho feroz. Pelo contrário, aquele que diz, com a ajuda de Deus vamos conseguir, somos um nada, mas com a ajuda de Deus somos fortes, invencíveis. Esta pessoa está vivendo sua aliança com Deus, está manifestando sua fé. Irmãos, a vida é uma questão de fé. Os derrotados são aqueles que não têm fé. Pode ser que o mundo nos crucifique, como aconteceu com Jesus, mas a ressurreição é o que nos espera no final. A ressurreição que coincide com a derrota total das forças do mal é o que nos espera. Essa reflexão é muito fundamental também diante das nossas escolhas de vida. Reflita um pouco. Como dois jovens conseguem casar e se prometer amor e fidelidade pela vida inteira diante de Deus e da Igreja de maneira solene e inquebrantável? Não será um teatro? Como podem saber se dará certo? Como podem saber se vão conseguir viver juntos, se amar até o fim? Como podem saber que terão a força para ser fiéis até o fim? Apesar de todas essas dúvidas humanas, o casamento é um sacramento, ou seja, algo solene, inquebrantável e definitivo. Como Deus pode abençoar um sim definitivo, pronunciado por duas pessoas não definitivas, duas pessoas humanas volúveis e pecadoras? Claro, irmãos, o sim não está alicerçado no noivo e na noiva, na sua força de fidelidade, mas no poder de Deus. No total abandono em Deus, eles podem dizer, com a ajuda de Deus, com esse sacramento, seguramente nós iremos viver juntos a vida inteira, até que a morte nos separe. A fidelidade do matrimônio se alicerça na fidelidade de Deus e não na fidelidade humana. O mesmo pode-se dizer de uma escolha de consagração. O próprio Jesus abriu este caminho com sua escolha clara de não se casar com nenhuma mulher e de se consagrar inteiramente a Deus. Atrás dele vem uma multidão imensa de homens e mulheres normalíssimos, alguns muito feridos, como Maria Madalena, que Jesus capacita para uma fidelidade perene. O sim do consagrado é tão definitivo quanto o sim de quem casa com uma pessoa humana. O casamento com Deus é para sempre, como é mais do que um casamento humano. Não há possibilidade de volta e nem vontade de voltar atrás para quem fala seu sim a Deus. Irmãos, não fiquemos olhando os exemplos negativos que existem, mas vamos olhar para os luminosos exemplos positivos que nos cativam. E com estas reflexões no coração, vamos ouvir novamente esse trecho que hoje a liturgia nos propõe. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Faraó, dizendo: Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Cades,
no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra. E fizeram a sua narração dizendo: Entramos no país ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel, como se pode reconhecer por estes frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá os descendentes de Enac. Os amalecitas vivem no deserto do Negev, os sititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, mas os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos enfrentar este povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enac, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e Arão e disse: Até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: Por minha vida, disse o Senhor, juro que vos faria assim como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós, que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, carregareis vossa culpa durante 40 anos, que correspondem aos 40 dias em que explorastes a terra, isto é, 1 ano para cada dia. E experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda esta comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais ficaram impressas nos nossos corações.
Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a ter total confiança em Deus, para ser firmes, seguros, inabaláveis, sem medo, nos lançando contra toda dificuldade, seguros que com Deus venceremos todo o combate. Para Deus, nada é impossível. Paz e alegria a todos. Tudo é possível para quem crê em Deus. Paz e alegria a todos. Seja a razão do meu canto, seja a luz do meu olhar, seja a firmeza em meus passos e a pequenez do meu amar, seja o louvor em meus lábios, a gratidão que há em mim, seja o fogo que inflama o meu coração, meu princípio, meu e fim. Sejas meu tudo, Senhor. Seja a vida que pulsa em mim. Sejas meu tudo, Jesus. E que eu seja teu até o fim. Sejas meu tudo, Senhor. Seja a vida que pulsa em mim. Sejas meu tudo, Jesus. E que eu seja teu até o fim. Seja o abrigo seguro, o ombro amigo na solidão. Seja o firme rochedo que expulsa o medo do meu coração.